No vídeo de hoje vamos trazer o último resultado da Cielo. A empresa confirmou uma tendência de recuperação dos resultados que já vinha indicando nas últimas apresentações. De modo geral, podemos dizer que vários indicadores da empresa melhoraram, mas mesmo assim alguns pontos são importantes a serem considerados. Neste vídeo vamos analisar os dados da Cielo, comparar com outras adquirentes, ver como tem sido a recuperação que a empresa tem apresentado na mídia e, finalmente, avaliar os pontos positivos e negativos desta ação. Se o conteúdo ajudar em seus estudos, fique à vontade para curtir e compartilhar o vídeo e se inscrever em nosso canal. Temos inclusive diversas ações analisadas por lá. Certamente irá encontrar algo de seu interesse. A Cielo possui somente ações ordinárias em circulação, sendo que 30% das ações estão nas mãos do Bradesco e 29% no Banco do Brasil, ambos por meio de empresas de participações. 40% das ações estão em circulação na bolsa. E vamos falar dos dados financeiros da empresa. As receitas anuais praticamente ficaram estáveis em um patamar próximo a 12 bilhões de reais por ano. No entanto, vale observar que de 2016 a 2020 houve queda significativa do EBITDA e do lucro da empresa. A partir de 2018, essa queda pôde ser percebida de modo mais acentuado. Isso se deve ao aumento da concorrência no setor de adquirência no Brasil, com outras marcas como Redstone, PagSeguro, entre outros. Mas em 2021, mesmo com a pandemia, a empresa mostra que seu plano de recuperação começou a dar resultados. A empresa ainda está longe de ser o que foi no passado, e de fato a concorrência hoje é muito maior, mas não deixa de ser um bom sinal para o investidor de Cielo. Avaliando os resultados trimestrais, em 2022 a empresa manteve a trajetória de crescimento de 2021 e já conseguiu reportar um lucro maior do que o ano de 2019 no mesmo período. De fato, temos uma inflação relevante no período, mas não deixa de ser um sinal positivo para uma empresa que estava aí com a queda tão significativa dos lucros. A Cielo possui basicamente duas divisões, a Cielo BR e a Cateno, que é a administração da bandeira Ourocard do Banco do Brasil. E há uma distribuição mais ou menos equilibrada entre as duas divisões da empresa em termos de participação no seu resultado. Agora vale explicar um pouco do histórico dos resultados da Cielo. Neste gráfico, com dados de 10 anos, vemos que, pelo menos desde 2012, o lucro por ação da empresa, em azul no gráfico, veio em queda até 2020, sendo que em 2021 foi o primeiro ano desde então em que o resultado sofreu um certo alívio. Com isso, a empresa, que já foi uma boa pagadora de dividendos, apresentou queda dos dividendos pagos, exceto em 2018, onde a empresa ainda tinha um acúmulo de dividendos não distribuídos e pagou um yield um pouco mais elevado na época. E aí, no entanto, quem investiu olhando esses dividendos acabou caindo aí no conto do vigário e só teve resultados ruins desde então. Isso sem considerar que o preço das ações caíram para patamares bastante baixos também. Por isso é importante olhar diversos indicadores, buscar um pouco mais de conhecimento no mercado onde a empresa está inserida, para evitar de entrar em furadas como essa. A dívida bruta da empresa tem mantido um certo nível, oscilando em torno de 15 bilhões de reais. Mas com as disponibilidades mais elevadas da empresa em 2022, foi observada uma dívida líquida negativa no segundo trimestre. Trata-se de mais um ponto positivo para a empresa no momento. O valor patrimonial também apresenta uma recuperação em 2022.
também um indicativo interessante desse resultado da empresa. A relação PL da empresa, que já chegou em valores bem mais elevados, por conta até de resultados fracos reportados em alguns anos, mas agora, recentemente, ela está oscilando aí em torno de 5 vezes. O PVP também caiu, chegando próximo a 1 vez. Agora, comparando a empresa com outras empresas similares, e também a gente incluiu as empresas controladoras, o Bradesco e o Banco do Brasil, para se ter uma ideia também. Vemos que a relação PL está abaixo das outras adquirentes. Lembrando que a Stone, inclusive, reportou prejuízo, mas se a gente comparar a relação PL da Cielo com os dois bancões, né, o Bradesco e o Banco do Brasil, ela está numa pior condição. Já a relação P por EBIT está bem mais baixa, é a mais baixa do setor, mas perdendo para o bom resultado do Banco do Brasil, ou seja, ela está nesse momento aí com essa relação P/EBIT numa condição mais próxima dos bancos do que dos adquirentes. Mesma condição a gente pode reportar em relação ao PSR, que é o Price to Sales Ratio, que também está bem abaixo dos demais do setor. A relação PVP fica próxima da Stone e no mesmo nível dos bancões. Resumindo, comparando com GetNet, Stone, PagSeguro, a Cielo ela está com um preço abaixo em praticamente todos os indicadores comparados. E o seu patamar de valores assemelha ao Banco do Brasil e Bradesco, que estão em um momento aí com esses indicadores um pouco mais descontados, que são também empresas de outro porte, né, e outra gama de serviços. Mas lembrando aí que é o momento atual ali, principalmente com os resultados reportados recentemente dos bancos, né? Eles estão num momento relativamente aí um pouco mais descontados da bolsa. Lembrando que isso não é nenhuma recomendação. Falando de margens, a Cielo está apresentando margens menores do que os concorrentes direto. E o seu ROI também não é dos mais altos. Nesse caso, praticamente aí, empatando com a PagSeguro. Esse é um resumo dos principais indicadores aí nessa área. Neste gráfico, vemos o preço da ação da Cielo. Depois de chegar até quase R$30, a ação da empresa ficou lateralizando entre 2015 e 2018, inclusive pagando até uns dividendos um pouco melhores ali em 2018. Desde então, o valor da ação saiu de um patamar de R$25, chegando a bater próximo de R$2. E agora, com a recuperação do resultado, a empresa começa a esboçar também uma recuperação na sua cotação. Neste outro gráfico, temos o valor intrínseco da ação da Cielo. Com o lucro em queda, seu valor intrínseco calculado pela fórmula de Graham foi reduzindo a cada ano e a cotação seguindo essa tendência. No entanto, em 21 e 22, vemos uma reação do lucro da empresa, com a cotação da ação buscando aí com certo nível de atraso recuperar essa tendência. O resultado ruim da Stone ajudou a empresa também a ser vista com uma outra forma pelo mercado, além do trabalho de arrumação que foi feito na Cielo, buscando focar no seu core business, melhorando a eficiência da empresa de modo geral. Agora, analisando a visão dos analistas da empresa, em média, eles preveem uma queda de patamar da ação em relação ao preço atual de aproximadamente R$5. E grande parte dos analistas apresentam uma recomendação neutra para as ações. O resultado da Cielo também ajuda a gente a entender como é que está o termômetro da economia, né? Ele mede o índice do varejo, que pode ajudar aí a ver a tendência geral. Vamos focar na curva preta, que é o indicador deflacionado, que desconta o efeito da inflação no período.
e que a inflação é evidente que pode distorcer aí um pouco a interpretação dos dados. Em março e abril tivemos um resultado melhor comparado com o ano passado. Se lembrarmos, ainda estávamos com certas restrições por conta da pandemia em 2021 e, portanto, a gente teve uma base aí um pouco mais fraca nesses 2 meses, que levou a uma evolução aí melhor desse índice. Na comparação trimestral, percebemos claramente os fortes efeitos da pandemia em 2021 e, de novo, vamos falar da curva deflacionada. Mas se fizermos a relação entre o segundo trimestre de 2018 e o de 2022, em uma análise mais longa, ainda no segundo trimestre de 2022 estamos com um valor 8,5% menor deflacionado do que esse trimestre de 2018, ou seja, deveria ser esperado ainda um crescimento adicional para recuperar aí o patamar que a gente tinha em 2018. Agora vemos uma visão semestral para podermos comparar em um range mais longo aí de comparação. Mas, ao contrário de que se pode imaginar, o resultado acaba piorando, chegando a uma queda de quase 10% em relação ao primeiro semestre de 2014. A gente está falando aí de 8 anos de diferença, né? Esse efeito se deve às duas crises que a economia passou durante esse período, né? Afinal, como a gente diz, né, investir no Brasil não é para amadores. A primeira, vemos a queda no indicador lá para 2015 e 2016, naquela crise institucional do governo Dilma. E em 2020, a pandemia que afetou fortemente a economia. E, enfim, com isso a gente precisa de alguns ventos a favores aí ainda para recuperar um patamar que a gente tinha lá atrás da economia. Lógico que os indicadores como o PIB confirmam essa tendência também, né? E agora vamos trazer algumas informações gerais divulgadas pela empresa na apresentação de resultados. O lucro da Cielo no segundo trimestre foi de 383 milhões de reais, sendo o quarto trimestre consecutivo de crescimento da empresa. O volume transacionado e o volume antecipado apresentaram bom nível de crescimento também. Os gastos da empresa apresentaram uma realização 4,6% abaixo da inflação, ou seja, a empresa está apresentando um maior nível de eficiência em custos. E agora a gente tem alguns dados operacionais da empresa também. No gráfico, que representa o TPV, que é o volume total de pagamento das maquininhas, comparando a sua variação anual. Exceto o período do Covid, né, da pandemia um pouco mais forte, identificamos uma crescente de recuperação no patamar de pagamentos. A própria empresa atribui a recuperação mais forte em 2022 à recuperação de market share da empresa. Essa tendência precisa ser confirmada com os dados dos trimestres posteriores. Um produto interessante que a empresa apresenta é a antecipação de dinheiro para os lojistas e empreendedores. Com a maior dificuldade das empresas ao longo da pandemia, vemos um crescimento robusto da demanda por esse tipo de serviço, que fornece maior liquidez para as empresas e representa uma fonte interessante de receitas da Cielo. O yield de receita e da empresa apresentou estabilidade desde o final de 2019 e a tendência anterior era de queda do indicador. E com isso, tanto a margem EBITDA quanto o lucro líquido está apresentando recuperação nos últimos trimestres. Neste gráfico, podemos ver os principais indicadores das duas divisões da empresa, a Cielo BR e a Cateno. Ambas as divisões apresentaram crescimento significativo de indicadores, com maior destaque para a Cielo BR. Os dados da Cielo BR apresentam crescimento de 3,4% na comparação anual, bem abaixo da inflação no período. Nesses gráficos, começamos a ter uma visão interessante da Cielo BR. O volume capturado no último trimestre, com o segundo trimestre do ano anterior, houve um crescimento de quase 34%.
Já o volume antecipado dos produtos de prazo apresentou um crescimento significativo de 58%. Esse resultado foi obtido mesmo com a redução da base ativa de clientes da empresa. A empresa evoluiu seu processo de reposicionamento de preços, mesmo assim apresentou baixo impacto no churn, que mede a perda de receitas ou clientes. E por fim, temos uma visão da estratégia da empresa. De todos os pontos propostos no plano de recuperação de 19 a 22, somente falta concluir a melhora do seu CRM, que é o Customer Relationship Management. E para 2023 em diante, a empresa buscará desenvolver soluções digitais de pagamento, além da oferta de serviços financeiros para os clientes. E agora vamos trazer algumas notícias que saíram recentemente em relação à empresa, repercutindo o resultado da empresa recentemente. Notícia da Veja, o aumento, refletindo aí, falando sobre o aumento do volume transacionado pela Cielo. Outra notícia, com o BTG indicando a compra da ação. Notícia do Valor Econômico, com a indicação do Goldman Sachs de que a Cielo deve ganhar mais mercado. No Valor Invest, a informação sobre a troca de presidente da empresa. E também vale comentar uma notícia do início do ano no canal Olhar Digital, informando que a Cielo aceita pagamentos com Bitcoin. E por fim, o fato relevante da empresa, indicando o pagamento de 8 centavos por ação como juros sobre capital próprio após a divulgação do último resultado. De modo geral, podemos dizer que o cenário para a empresa está bem mais positivo do que já foi no passado, indicando um sentimento de que o pior já passou. E agora, por fim, vamos falar dos pontos positivos e negativos que encontramos na ação da Cielo. Do lado positivo, ela apresentou recuperação dos principais indicadores, refletindo em EBITDA, lucro líquido e a dívida líquida negativa. Os indicadores de preço da ação estão melhores do que outras empresas concorrentes do setor. O plano de recuperação foi praticamente todo cumprido, né? Então a empresa já saiu daquele cenário um pouco mais turbulento e o próprio sentimento do mercado em geral, né? Essa boa repercussão geral na mídia aí em relação ao momento da Cielo. Do lado negativo, a gente tem um cenário de concorrência, de certa forma, segue e está passando por constante evolução. As margens ainda são menores do que outros concorrentes, como a GetNet e a PagSeguro, e a economia, de fato, né, até pelo indicador medido pela própria Cielo, a gente percebe que ela não se recuperou totalmente das duas crises, de 2015 e 2016 e a pandemia. Então, ainda precisa de uma recuperação econômica mais forte aí para trazer resultados melhores para a Cielo. E se o conteúdo apresentado no vídeo trouxe alguma informação adicional, te ajudou em seus estudos, fique à vontade para compartilhar o vídeo e curtir. E se não for inscrito ainda, tem vários outros vídeos no canal e verifique ali, com certeza irá encontrar algo interessante. E fique à vontade para se inscrever no nosso canal.